noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje nós vamos dar prosseguimento à série de mensagens O Fim dos Tempos. Nós temos pregado aí desde janeiro, começamos com essa série de mensagens, uma série escatológica, falando sobre o livro de Apocalipse. Pregamos o mês inteiro de janeiro todo. Janeiro foi eu e o irmão Rômulo que pregamos. Em abril nós retornamos com a série de mensagens. Nós pregamos o mês de abril todo. E agora, no mês de julho, nós encerraremos a série de mensagens. E o pastor Cláudio Santana, na semana passada, já falou sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo, que eu acho que é a mensagem assim, mais importante da nossa vida. É a mensagem assim que nós precisamos ter no nosso coração. É aquilo que, a esperança que nós devemos ter na nossa vida, de que Jesus Cristo voltará. E Jesus Cristo voltando, Ele irá reinar 1000 anos aqui nessa terra. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o reino milenial. Reino milenial. Vamos falar sobre a definição do milênio. O termo milênio, ou reino milenial, refere-se a um período de 1000 anos corridos e ininterruptos no tocante à Bíblia e à Escritura e à escatologia. Refere-se aos 1000 anos que se desenvolverão na terra após a volta de Cristo, sob o domínio de Jesus. Então o que vai acontecer? Jesus volta, derrota o inimigo, institui o seu governo na terra, e esse governo vai durar 1000 anos. Jesus vai governar em todas as esferas. Aqueles que subiram com Cristo, aqueles que foram arrebatados e os mortos que ressuscitaram, reinarão aqui nessa terra com Cristo. Então esse reino de Jesus vai levar 1000 anos no planeta Terra. Jesus vai reinar nessa terra, Jesus vai governar, Jesus vai restaurar o planeta Terra. Diz ali que são 1000 anos ininterruptos. Então durante 1000 anos, esse governo de Jesus, esse governo justo, ele vai atuar aqui nessa terra. E nós, quando pensamos em governo, a nossa única referência que nós temos é o governo atual. É aquele governo baseado na democracia, é o governo dos homens. E os homens são falhos, os homens erram. Mas quando chegar os 1000 anos de governo de Jesus, será um governo teocrático, baseado na palavra do nosso Deus, baseado nas promessas do nosso Deus, baseado em tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só que interessante. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses ali são os da igreja fiel. Esses são os nossos irmãos, espero que sejamos nós também, que ressuscitamos ou então fomos arrebatados. E quando nós fomos arrebatados, nós fomos para o céu, lá para a casa de Deus. Quando nós chegamos lá, nós participamos do tribunal dos galardões.
O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos premiou. Premiou pelo quê? Pela vida que nós tivemos aqui nessa terra. Cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras será premiado pelo nosso Deus. Logo após essa premiação, serão as bodas do Cordeiro, em que toda a igreja de Cristo estará lá no céu, participando com o nosso Deus. Após terminar as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo retorna. Jesus Cristo volta a esse mundo e traz toda a sua igreja para governar com Ele. E diz ali que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Olha lá, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Isso ali se refere à próxima mensagem. A próxima mensagem, o pastor Cláudio Santana vai pregar sobre o juízo final. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então, estes que retornarão com Cristo, a segunda morte não tem poder sobre ele. Então, eles reinarão exatamente os 1000 anos com Jesus aqui na terra. Todos aqueles que foram arrebatados, todos aqueles que foram ressuscitados, eles vão reinar os 1000 anos com Jesus. E quando começará o milênio? O milênio será iniciado na ocasião da segunda vinda de Cristo. Após ele, o Senhor ter destruído o anticristo e todos os seus exércitos. Nessa ocasião, Jesus iniciará o seu governo terreno e regerá o mundo com vara de ferro. Olha só, o milênio será iniciado na ocasião da segunda vinda de Cristo, após ele o Senhor ter destruído o anticristo e todos os seus exércitos. Então Jesus Cristo volta. Jesus Cristo volta, o mundo havia acabado de passar pela grande tribulação. As pessoas que viveram aqui nessa terra estavam na mão do anticristo, estavam sofrendo na mão do anticristo. Aqueles que não subiram com Jesus estavam passando uma grande dificuldade nessa terra. Estavam passando assim, como diz aquela expressão famosa, passando o pão que o diabo amassou. Então Jesus retorna, livra todo o mundo da influência de Satanás, derrota o anticristo e todos os seus exércitos. E nesta ocasião, Jesus iniciará o seu governo terreno e regerá o mundo com vara de ferro. Sabe, irmãos, nós temos visto aí, a cada dia nos noticiários, nós temos visto na mídia, na internet, nos jornais, que quando há um governo que aperta mais um pouquinho nas questões da legislação, que aperta mais um pouquinho nos costumes, que aperta mais um pouquinho na justiça, eles são extremamente criticados. Nós vemos isso acontecendo aí na América, e temos visto isso acontecendo no Brasil, porque as pessoas acreditam que tem que deixar tudo correr frouxo, que tudo tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, mas na verdade não. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estiver governando nessa terra, ele regerá a terra com vara de ferro. Não vai ser um governo de bobeira, não vai ser, paz e amor o tempo todo, não. Jesus, ele vai vir para que faça-se cumprir a lei. Jesus, ele vai vir para que tudo aconteça de acordo com a palavra de Deus. Vai ser o governo de Jesus na terra, vai ser paz e amor, vai ser tranquilidade.
vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo a paz, a gente vai poder fazer o que quer. Não. Quando Jesus estiver reinando nessa terra, tudo vai correr bem, mas não vai ser bagunça. Jesus, ele vai fazer tudo quanto diz a palavra de Deus. Próximo slide, por favor. Olha o que diz em Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Próximo. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer aquilo ali? Da sua boca sai uma espada afiada, é autoridade. Jesus, ele reinará nessa terra com toda a autoridade dada por Deus. E diz também que ele governará as nações com cetro de ferro. Com cetro de ferro. Sabe, tem muita gente aí que acredita que não vai ser assim. Mas é a palavra de Deus, ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, que está dizendo: toda essa bagunça que tem no mundo vai cair por terra. Tudo que tem errado no mundo vai cair por terra. Esse rio aí fedorento, porque se joga esgoto dentro dele, não vai acontecer mais. Porque não poderá ser lançado esgoto in natura dentro do rio. Essas fábricas que lançam aí toneladas de fumaça na atmosfera, não poderão fazer mais isso. A Baía de Guanabara, olha só que interessante, que nesse período de isolamento da pandemia, foi tirado assim várias fotos e fizeram várias imagens da Baía de Guanabara, lá em Mauá, em Magé, que a Baía de Guanabara estava extremamente limpa, como nunca esteve nos últimos 70 anos. Nos últimos 70 anos, a Baía de Guanabara, lá em Magé, lá em Mauá, em Magé, tem sido poluída sistematicamente. Mas nesse período de pandemia, a Baía da Guanabara foi, assim, extremamente purificada. Então, no governo de Jesus, essa poluição não vai acontecer. No governo de Jesus, você não vai encontrar ninguém fumando dentro do ônibus, você não vai encontrar ninguém fumando dentro do supermercado, porque ele regerá as nações com vara de ferro. Jesus vai restaurar esse planeta, e não vai ser na paz e o amor, não. Jesus, ele vem como uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. A finalidade do milênio. O período milenial tem a finalidade de restaurar todas as coisas que foram destruídas e danificadas com a entrada de Satanás no mundo. A natureza será restaurada. Todos os sintomas da presença de Satanás na terra serão retirados. Os animais se tornarão mansos e habitarão em harmonia, como era antes da queda. No milênio, o que foi danificado por Satanás será restaurado, retomando a sua forma original. Então era o que eu já estava falando. O planeta Terra vai ser restaurado. Ele vai restaurar todas as coisas que foram destruídas e danificadas com a entrada de Satanás no mundo. A natureza será restaurada. Diz ali que os animais se tornarão mansos e habitarão em harmonia, como era antes da queda. Antes da queda, o Adão, ele estava lá no paraíso. Ele deu nome para cada animal. E o Adão passeava pelo meio dos animais.
Você acha que o Adão estava lá? Vou chamar esse aqui de zebra. Aí quando ele está lá botando o nome na zebra, o leão estava atrás dele, doidinho para devorar o Adão. Não era assim que funcionava. Os animais eram mansos. Vocês já devem ter visto aí, tem uma determinada religião que anda com os folhetinhos aí, a criança abraçando o urso, abraçando o leão. Vocês já devem ter visto esses folhetinhos aí pela rua. Isso aí é a era do milênio. É quando Jesus restaurar a nossa terra. Os animais não atacarão mais as pessoas. No milênio, o que foi danificado por Satanás será restaurado, retornando à sua forma original. Então a forma original dos animais era essa forma calma, essa forma mansa. Olha só o que diz em Isaías 6, até o versículo 9 ali. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 6. Parece um texto assim fantasioso. Mas o lobo vai viver com o cordeiro, o leopardo vai se deitar com o bode, o bezerro, o leão e o novilho, e ainda serão guiados por uma criança. É a promessa de Deus para o nosso mundo. Não é o pastor Robson que está falando, não é um slide, mas é a palavra de Deus que está dizendo, em Isaías capítulo 11. Esse é o estado natural das coisas. Nós não fomos acostumados com isso, nós não vemos isso. O nosso mundo, ele é cruel, é a lei da selva. Nós fomos acostumados com a lei da selva. O mais forte sobrevive, mas na lei de Deus, assim será o nosso mundo vivendo sob o cetro de ferro do nosso Deus. Olha aí, o reino milenar sobre a terra. Olha lá, o garotinho abraçando ali o guepardo, tem mais ali umas ovelhas ali atrás. Vai ser assim. Parece fantasia, não parece? Parece uma coisa absurda, não parece? Mas é promessa de Deus. Então cada um de nós precisa crer nessa promessa de Deus. Porque se nós não crermos naquilo que está escrito na Bíblia, que é a promessa de Deus para a nossa vida, qual o sentido de nós estarmos aqui? Qual o sentido de nós estarmos na igreja adorando a um Deus se nós não cremos nas suas promessas? Se nós não cremos que isso ali vai acontecer? Mas isso vai acontecer no reino milenial. Durante 1000 anos, aqui nesta terra, vai acontecer aquilo ali. Vamos lá. A paz mundial. O mundo que sofreu o dano da falsa paz no período do governo do anticristo, só experimentará a verdadeira paz durante o governo milenial de Cristo. Quando Jesus Cristo estiver reinando na terra, o mundo terá a paz tão esperada pela humanidade desde a antiguidade. Ou seja, desde a antiguidade que o mundo ele espera a paz. Fazem tratados de paz, tentam costurar ali, nós vemos sempre lá no Oriente Médio, né? Tentando costurar um tratado de paz, tentando unir os povos.
mas isso não vai acontecer enquanto Jesus não estiver reinando nessa terra. Diz ali, que teve uma falsa paz durante o governo do anticristo. O anticristo, ele vai ser aquele que vai tentar unificar o mundo, vai tentar apaziguar o mundo. Por quê? Porque ele é o anticristo, ele é o Satanás, ele vai parar de atiçar a guerra nesse mundo, então as coisas vão dar uma apaziguada e ele vai lá posar de bom moço, de aquele que interrompeu a guerra. Mas na verdade, a verdadeira paz será durante o governo milenial de Cristo. Quando Cristo estiver reinando na terra, o mundo terá a paz tão esperada pela humanidade desde a antiguidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mais algum? A paz só vai acontecer debaixo da cruz de Cristo. Só vai acontecer quando Jesus quebrar toda a autoridade, todo o poder deste mundo que jaz no maligno. Quando o mundo estiver debaixo da cruz de Cristo, aí haverá a paz. E tem tanta gente que assiste o telejornal, não é? Até que nesse período agora só se fala em pandemia, mas em outros períodos nós vemos lá tiro, morte, facada, destruição, guerra, ameaça de bomba, e as pessoas assistem o telejornal e ficam desesperadas. Oh meu Deus, por que não tem paz nesse mundo? Por que isso acontece? Por que tem fome no mundo? Por que tem doença? Por que tem luta nesse mundo? Por que tem? Porque o mundo jaz no maligno. Deus, ele nos guarda, ele guarda os seus filhos. Se você está debaixo da autoridade de Deus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Senhor, ele tem te guardado a cada dia, o Senhor, ele tem te livrado, mas o mundo, ele vai continuar sendo mundo até que chegue o momento do reino de Cristo aqui na terra. O mundo, ele vai continuar do mesmo jeito. Ah, pastor Robson, então eu não vou mais sair de casa. Não, pelo contrário. Vá fazer o que você tem que fazer, vá trabalhar, vá estudar, vá fazer aquilo que você precisa fazer, mas creia que Deus está te guardando. O mundo terá paz quando estiver abaixo da cruz de Cristo. A instauração do governo messiânico. Com o início do milênio, o mundo passará a ter uma legislação divina, onde a paz, o amor e a prosperidade serão abundantes. Pois o governo de Cristo será o mais perfeito e justo que já houve no mundo, desde a sua existência. Nele habitará a glória do Senhor Deus. Então, o início do milênio, o mundo passará a ter uma legislação divina, é o que eu tinha falado, será um governo teológico, será um governo com uma legislação divina. E que legislação divina é essa? É a legislação da palavra de Deus. Então o governo de Cristo, ele será um governo baseado na palavra de Deus. Diz ali, Pois o governo de Cristo será o mais perfeito e justo que já houve no mundo. Nós nunca encontraremos um governo neste mundo perfeito e justo, a não ser o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os governos terão algum problema,
Todos os governos terão algum defeito. É claro que tem governos que são terríveis. É claro que tem governos que vieram para acabar com o mundo, para destruir. Vemos aqui a nossa cidade, quantos anos abandonada. Quantos anos a nossa cidade ficou abandonada? Porque os governos não pensam no povo, o governo não pensa em fazer o bem, não pensa em abrir hospitais, não pensa em melhorar as escolas, os governos não pensam em abrir estradas. Mas o governo de Cristo, perfeito e justo, esse governo, ele vai reinar nessa terra, e tudo aquilo que nós ansiamos irá acontecer naquele momento. Mas pastor, qual a relevância dessa mensagem para nós que estamos aqui hoje? Naquele período, quem estiver lá no governo de Cristo vai ser ou ressuscitado ou arrebatado. Esses vão estar reinando com Cristo. Então, qual é o nosso papel hoje? Nós lutarmos para que nós estejamos entre esses arrebatados e esses ressuscitados. Porque nós não temos poder sobre a nossa vida, nós não sabemos se vamos ser arrebatados ou seremos ressuscitados. Mas precisamos nos esforçar. Precisamos fazer a obra de Deus, precisamos levar a palavra de Deus, precisamos levar o Evangelho de Cristo, para que cada um tome a sua decisão, porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele toca nos corações. Então, quando nós levamos essa palavra maravilhosa, nós levamos o Evangelho de Cristo, e o Espírito Santo toca nos corações, as pessoas se entregam a Cristo, se entregam à autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estarão lá entre os arrebatados e os ressuscitados. Olha o que diz no Salmo 89, versículo 10. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte. Exaltada é a tua mão direita. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Então o governo de Jesus será um governo justo. Será algo assim que para nossa mente é até difícil imaginar. Sabe, como nós poderíamos imaginar há 30 anos atrás a internet que nós temos hoje? Nós não imaginamos como é que era. Naquela época nem passava pela nossa cabeça. Então eu creio que o governo de Cristo vai ser uma forma que nós nem imaginamos. Nós nem conseguimos imaginar a perfeição, a justiça, o juízo, a misericórdia e a verdade. É algo que nós nem conseguimos conceber. A prisão de Satanás. Vou pegar uma aguinha aqui. Satanás ficará preso e, portanto, não poderá influenciar a conduta dos povos da terra. Sendo assim, todas as desgraças causadas por ele serão totalmente banidas da humanidade, sendo atribuídas às próprias pessoas a possível maldade e impiedade que nelas
forem manifestadas durante o período do milênio. Olha só, Satanás vai estar preso. Satanás vai estar preso. Jesus vai vir, vai derrotar o anticristo, e Satanás vai estar preso durante esses 1000 anos, sendo atribuída às próprias pessoas a possível maldade e impiedade que nelas forem manifestadas durante o período do milênio. Pastor Robson, você não falou aí que só a igreja que vai estar lá, só os arrebatados e os ressuscitados? Não. Esses vão estar governando junto com Cristo, mas todo o mundo passou pela grande tribulação e os filhos dessas pessoas estarão aqui nessa terra. Então, raciocina comigo, depois dos 1000 anos de governo de Jesus nessa terra, vai ter ainda ali, maldades sendo atribuídas às próprias pessoas, a possível maldade e a impiedade que nelas forem manifestadas. Então ainda vai ter gente ruim nessa terra, mesmo Jesus tendo reinado durante 1000 anos, mesmo Jesus tendo governado, mesmo eles estando vendo lá Jesus no trono, vendo a terra restaurada, vendo os milagres de Deus, ainda haverá pessoas com maldade no coração. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, na parte A, diz: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Sem influência de Satanás. Satanás vai estar preso. Já viu que hoje em dia tem um monte de crente que bota a culpa em Satanás de tudo. Tudo é culpa do diabo, tudo é culpa de Satanás. Quando chegarem aqueles 1000 anos ali, a culpa é de cada um. Pode lá. A exaltação de Israel. Israel será exaltado e elevado à qualidade de centro da terra e cabeça das nações. Tem como principal galardão a retomada e conquista de toda a extensão de sua famosa terra prometida de Canaã, a qual lhe será restituída na íntegra e totalidade, como nunca foi antes, pois haverá o acréscimo de terras que foram prometidas por Deus, mas que Israel nunca possuiu. Olha, tem um monte de gente aí que fala besteira sobre Israel. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. As promessas de Deus para Israel continuam valendo. E quando chegar lá o governo de 1000 anos de Jesus aqui na terra, Israel será exaltado e elevado à qualidade de centro da terra e cabeça das nações, tendo como principal galardão a retomada e conquista de toda a extensão de sua famosa terra prometida de Canaã. Então tem muitos povos aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro, que teme essa promessa de Deus ali, que teme essa promessa de que Israel vai conquistar toda a terra prometida, coisa que eles nunca possuíram. Então muitos povos em volta de Israel temem Israel por causa disso. O pastor falou aqui já sobre Israel, um território minúsculo, mas que tem uma grande tecnologia, tem uma grande sabedoria, exporta muita coisa para o mundo. Eles são um povo de ponta, porque continuam sendo a menina dos olhos de Deus. E quando chegar lá, no governo de Jesus, eles serão exaltados. Gênesis 15, versículo 18 diz assim:
Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então tudo isso aqui é terra que Deus deu a Israel, e que Israel não conquistou até o dia de hoje, mas que vai conquistar durante o governo Cristo. E se é palavra de Deus, se é promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir. Por isso aqueles povos que vivem ali em torno de Israel tentam acabar com eles de todo jeito, porque eles não querem que essa palavra se cumpra. Mas nós temos a certeza de que todas as promessas de Deus se cumprirão, não só para Israel, mas para a vida de cada um de nós. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe, irmão, se Deus prometeu alguma coisa para você, olha só, Deus prometeu isso aí para Abraão. Nós estamos em 2020, muitos séculos, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E às vezes Deus promete alguma coisa para nós também, que não acontece na hora, mas vai acontecer, porque é a palavra de Deus, e essa palavra é verdadeira. Capital do reino milenial. Sua capital será a cidade de Jerusalém, que na ocasião justificará um de seus mais famosos nomes, a saber, a cidade do grande rei. Neste contexto, todos os povos do mundo virão a Jerusalém para adorarem ao Senhor, pois Jesus Cristo será o rei de Jerusalém e o Senhor do mundo. Então Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus Cristo estará reinando em Jerusalém. Jerusalém será a capital do povo do reino de Deus. Você não sabe, hoje Jerusalém ela é dividida, mas ela será toda conquistada pelo reino de Deus, e Jesus estará reinando lá. Israel será o centro do mundo. Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que reina em nossos corações, aquele que reina na nossa vida, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, cada um de nós como igreja de Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, e quando nós entregamos a nossa vida a Ele verdadeiramente, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, Ele reina sobre cada um de nós. Sabe, Ele cuida de nós. O que Ele fez na terra, o que Ele vai fazer ali, né, que está no nosso Cronos, ainda vai ser lá na frente, Ele faz exatamente na nossa vida. Ele pega a nossa vida toda destruída, toda poluída, toda arrebentada, Ele pega a nossa mente cheia de problema, Ele pega o nosso coração pesado, cheio de mágoa, de rancor, e Ele restaura o nosso coração, Ele restaura a nossa mente, Ele restaura todas as áreas da nossa vida.
E da mesma forma acontecerá com a terra. Jesus vai restaurar a terra, porque o seu nome será o único nome. Não deixa Jesus ser o único nome na sua vida. Jesus Cristo tem que ser o único nome na nossa vida. Quando você está passando por luta, está passando por dificuldade, quando você está com a mente atribulada, clame a Ele, porque Ele restaura a sua mente. Olha aí, Israel será a nação santa, vai ser o centro do mundo, a nação de Israel. Olha que bonito. A população do milênio. Sua população será formada dos crentes glorificados, que é aqueles que eu já falei, né? Que ou ressuscitaram ou foram arrebatados. Serão os salvos do Antigo e do Novo Testamento, que serão ressuscitados ou transformados no arrebatamento. Judeus, gentios oriundos da grande tribulação e pelos nascidos durante o próprio milênio. Então vai ser isso: os ressuscitados, os arrebatados, os judeus e os gentios oriundos da grande tribulação. Esses gentios aí, oriundos da tribulação, o que vai acontecer com eles? Uma parte ainda vai se converter, mas outra parte não vai se converter. Não é a natureza deles, não é. É aquilo que eu sempre falo. Qual é o nosso dever? Nosso dever é pregar a palavra de Deus. Nosso dever é levar o evangelho de Cristo. Nosso dever é falar do amor de Cristo. Mas todas as pessoas vão querer saber de Jesus? Não vão. Essa é uma dura realidade com que nós temos que conviver. E a palavra, ela nos mostra isso também. Nós vamos ler ali o versículo. Nem todos vão querer saber de Jesus. Então hoje, que Jesus não está reinando nesse mundo, mas reina no nosso coração, saiba também que nem todos vão querer saber da palavra de Deus. A palavra de Deus não será agradável aos ouvidos de todo mundo. E às vezes a gente fica se martirizando, né? Olha, eu já preguei tanto para aquele meu colega de trabalho, olha, eu já preguei tanto para aquele meu familiar, e a pessoa não quer saber de Jesus. Não, se não for da vontade de Deus, a pessoa não vai querer saber. Não vai querer saber. Ali, Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, esse reino foi preparado. E desde a criação do mundo, o nosso Deus tem nos aguardado. Desde a criação do mundo, o nosso Deus nos conhece. Desde a criação do mundo, Ele já sabia que você estaria aqui hoje louvando, engrandecendo o nome dEle. Então, desde a criação do mundo, o nosso Deus sabe quem é esse povo ali, ó, quem são os benditos de meu Pai, para o qual Ele diz: recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então esse reino está preparado para cada um de nós desde antes da criação do mundo. A longevidade no milênio. Haverá prolongamento da vida na terra, como era no início, antes de Satanás contaminar o mundo. Um rio sarador sairá do templo, e as árvores e plantas que brotam ao longo do rio terão propriedades restauradoras, prolongando a vida e diminuindo a morte. O mundo que sofreu desde a queda de Adão terá um shabat, um descanso, na era milenial. Esse estado mundial será uma preparação
para a eternidade. Então, lá no reino milenial, as pessoas vão viver muito. A gente pega a Bíblia lá, aí vê lá o Matusalém, vê lá Moisés viveu muito, tem muita gente que viveu muito. A gente pensa assim, pô, por que viveram muito naquela época e agora não vive mais? Por causa do pecado no mundo, por causa da influência de Satanás. Mas quando o mundo for restaurado e Jesus estiver reinando, as pessoas vão viver muito tempo, terão a sua vida prolongada. E ainda diz ali, ó, um rio sarador sairá do templo, e as árvores e plantas que brotam ao longo do rio terão propriedades restauradoras, prolongando a vida e diminuindo a morte. Então, meus irmãos, será um tempo assim de maravilhas. Como eu disse antes, nós não conseguimos imaginar. Entra na nossa cabeça pensar isso, um rio sarador. Ali, que as árvores e plantas que brotam ao longo do rio terão propriedades restauradoras, prolongando a vida, diminuindo a morte. Isso é uma coisa que não passa na nossa cabeça, nós não conseguimos entender, mas vai acontecer no reino de Cristo. Ezequiel 47:1 diz: o homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ezequiel 47:12. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão. Todo mês, olha só, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Olha que coisa maravilhosa. As árvores produzirão todo o mês. Não vai ter aquele negócio de ter manga só no final do ano. Vai ser o ano inteiro produzindo, porque a água vinda do santuário chega a ela. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. As maravilhas de Deus para cada um que estiver vivendo aqui o governo milenial de Cristo, o governo do nosso Senhor. Aí, mais uma imagem do que poderá ser a terra do governo milenial. A vegetação restaurada, o rio correndo, as crianças brincando, um mundo em paz, com Jesus reinando, né, que é o melhor. Sabe, a nossa esperança, essa é a nossa esperança, de que isso vai acontecer, de que Jesus verdadeiramente vai reinar aqui nessa terra. Muitos esperavam, né, quando ele veio a primeira vez, que ele fosse fazer isso aí, mas na primeira vez ele não veio para isso. Mas agora ele virá para governar este mundo. Acabou? Então, meus irmãos, nessa noite, creia nessa palavra. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer nesta terra aquilo que Ele tem feito no seu coração, aquilo que Ele tem feito na sua vida. Lembra lá, puxa na memória aí, se você já é crente de muitos anos, como você era antigamente. Lembra lá, como você era, como era a sua vida. Brigão, encrenqueiro, ovelha negra da família, só vivia no baile funk, ouvindo aquele rock and roll satânico.
Lembra lá. Como era a sua vida? Pensa no que você estaria fazendo num domingo à noite. O que você estaria fazendo? Lembra do que você falava lá, talvez da sua mãe, do seu vizinho, do seu primo, da sua tia? O que você falava deles porque eles iam para a igreja no domingo à noite? Lembra daquele tempo? Eu lembro da minha vida. Eu não era muito aloprado não, mas tinha muita coisa errada na minha vida também. E agora, olha para você agora. Olha para você agora. Olha como é a sua vida agora. O que as pessoas falam de você agora? Elas falavam o que de você antigamente? Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele tem o poder de transformar, tem o poder de modificar, tem o poder de restaurar. Então entregue a sua vida a Ele 100%. Fala: Senhor, toma minha vida em Tuas mãos. Senhor, cuida de mim, guia meus passos. Senhor, faz de mim um instrumento Seu. Faz de mim, Senhor, aquele que pode levar o Teu evangelho, aquele que eu possa ser um multiplicador. Fala com Ele agora. Senhor, que eu possa levar a Tua palavra e que essa palavra alcance a minha família, que a Tua palavra alcance os meus vizinhos, que a Tua palavra alcance o meu bairro que é tão necessitado da Sua palavra, o meu bairro que precisa de Ti. Fala com Ele: Senhor, me usa, Senhor, para levar a Sua boa nova, para que quando nós chegarmos lá, no momento do Teu reino, o Seu reino já seja antigo em nossos corações, e o Seu reino já seja muito antigo na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus irmãos, dos meus colegas de trabalho. Ó Senhor, que o Senhor venha reinar em nossas vidas hoje, porque Tu colocaste o Teu Espírito Santo dentro de nós, e o Teu Espírito Santo, Ele nos impulsiona. O Teu Espírito Santo a cada dia, Senhor, naqueles dias em que nós não estávamos vindo à Tua casa, mas que nós sentíamos a vontade de falar da Tua palavra, de falar que nós não estávamos sozinhos, não. Naqueles dias que nós não estávamos no templo, mas nós éramos igreja, em todo lugar que nós pisarmos a planta do nosso pé. Então, meu irmão, minha irmã, fala com Ele nessa noite: Senhor, me usa para que aqueles que estejam aqui durante o Teu governo, que a maioria sejam Teus filhos, que a maioria sejam os arrebatados, que a maioria sejam aqueles que ressuscitaram, porque eu contribuí, porque eu levei o Teu amor. Fala com Ele nessa noite, que o nosso Deus, Ele diz que a Sua palavra, ela nunca volta vazia. Não se importe o que aparenta que aquela pessoa não te deu ouvidos agora. Não se importe, porque eu tenho certeza de que o Espírito Santo trabalha nos corações.
Mas o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não força ninguém, mas convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa noite, Senhor, nós, teus filhos, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, como Rei das nossas vidas, tem nos guardado, tem nos restaurado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.